Graça e paz a todos os irmãos. Meu Deus e meu Pai, nós estamos neste momento caminhando na nossa jornada pelas parábolas e nós te damos graças, Senhor, por cada uma delas, porque cada palavra, cada parábola, cada ensino, ela traz atividade em nossos corações, em nossa vida, e ela ativa, Senhor, na nossa mente e no nosso coração aquilo de melhor que nós podemos ser. Meu Deus, visita cada pessoa, cada lar, cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão sendo alcançados por essas parábolas, essas bênçãos, e que o Senhor venha visitar a casa deles, do alto da cabeça até a planta dos pés, venha visitar suas vidas, que a boa mão do Senhor seja com eles, que eles possam ser prósperos, que eles possam ser abençoados, e que qualquer coisa que possa haver entre o Senhor e eles, seja derrubado e lançado por terra, porque a boa mão do Senhor faz isso. A misericórdia do Senhor faz isso. O amor de Deus faz isso. A graça de Deus, ela faz isso. Ela abençoa, ela cura, ela renova, ela transforma, ela restaura. Meu Deus, vem ativar na vida e na mente de cada uma dessas pessoas, assim como o Senhor fez nos dias em que esteve em Jerusalém, na Judéia, e vem abençoar cada um. Você que está comigo, seja feliz, seja abençoado nessa caminhada, na continuação da jornada pelas parábolas. A paz e a graça seja com todos. Quero dizer para todos que estou muito feliz e dando graças a Deus por este momento que o Senhor nos tem presenteado, né? Na continuação da jornada pelas parábolas. Quero dizer para vocês, tem alguns, pode ser que está chegando agora, nós estamos fazendo uma jornada em todas as parábolas que o Senhor falou, porque em cada uma dessas parábolas, o Senhor certamente tinha uma mensagem. Mas como o Senhor Jesus, como diz em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então ele tem uma mensagem. E eu quero dizer para você, não é uma coisa que eu construí, não é uma teoria, não é uma narrativa. O Senhor Jesus, quando ele esteve entre os seus discípulos, ele disse assim, ó, quando eu for para meu Pai, enviarei o Espírito Santo e ele vos fará lembrar, ele vos fará lembrar aquilo que eu já tenho dito. Então você veja, quando nós lemos as parábolas, eu acredito que o Espírito Santo visita pessoas, jovens, adultos, né, pessoas que muitas vezes podem estar vivendo no momento da vida de lutas, de problema, dificuldade, outros podem estar bem, tranquilo, mas o Senhor pode ativar na sua mente, no seu coração, coisas maravilhosas, porque está acontecendo comigo, né? Eu já li a Bíblia muitas coisas, e cada parábola eu me surpreendo com a forte mensagem e com aquilo que o Senhor tem através delas para nossos corações. Graças a Deus. Quero dizer para você que nesta caminhada, nesse vídeo que estamos produzindo, com a ajuda de Deus e com a companhia de vocês, eu quero dizer para vocês que nós vamos falar uma pergunta que eu acredito que nos séculos muitas pessoas não sabem responder, mas hoje, através das parábolas do Senhor Jesus, eu acredito que você vai saber responder daqui para frente, porque ele ensina isso. Ele disse, quem é o meu próximo, né? Porque todo mundo fala assim, temos que amar o próximo, temos que desejar bem para o nosso próximo, não devemos desejar mal para o próximo. E quem é o próximo? Isso que nós vamos falar sobre isso, quando ele falou a parábola do bom samaritano. Irmãos, como vocês sabem, a plataforma que nós estamos é uma bênção, que ela distribui as nossas mensagens, nossos vídeos, por todo mundo. Eu fiquei surpreso esses dias, um dos vídeos que eu gravei, ele mandou para 1.400 pessoas. Falei, nossa, olha, quanta gente é 1.400 pessoas, é muita gente, né? E se eu tivesse que pegar uma carta e levar de porta em porta, olha o trabalho que eu ia ter. Teve outro vídeo que eles mandaram para mais de 900 pessoas. Então a plataforma faz isso, porque a plataforma, na verdade, ela é uma instrumentação que trabalha com pessoas, trabalha com negócios, né? Para ela é interessante ter gente negociando, conversando, interagindo. Eu quero dizer para você, se você puder me ajudar a levar, não um produto, que eu não estou vendendo um produto, não alguma coisa que seja minha mesmo, uma narrativa, mas que você me ajude a levar a palavra do Senhor, porque as parábolas são do Senhor. Ele mesmo falou
Ele mesmo conversou com a multidão, ele mesmo permitiu que fosse registrado depois, ele disse para as pessoas, e se você quiser me ajudar a levar para outras pessoas, depois que você ouvir, manda para 2, 3 pessoas, alguns amigos, fala, olha, tem uma mensagem aqui de um, de um servo de Deus que está falando das parábolas, está explicando as parábolas, e é uma bênção, está ativando, está trazendo memória, coisa importante para a vida de cada um. Então, se você puder fazer isso, você pode fazer isso, você vai me ajudar, mas você também vai estar me ajudando a evangelizar. Você também está fazendo parte do milagre, você está sendo uma bênção. Deus está vendo o que você está fazendo e vai ver em você muita boa vontade, tenho certeza, vai ser bom para todos nós, porque a palavra de Deus é como um trigo, ele é um pão, ele é um alimento que traz vida e traz vida para a alma das pessoas, porque o corpo físico ele se alimenta com outras coisas, mas a alma ela precisa da palavra, ela precisa da presença do Espírito Santo, ela precisa daquilo que vem do céu. Dito isso, irmãos, então nós vamos falar a respeito da parábola do bom samaritano. Então, conto com vocês. Se vocês puderem trazer mais um amigo para se inscrever, se vocês puderem dar um alô, dar um ok, comentar alguma coisa, sabe? Isso ajuda muito e vai fazer com que nós também possamos ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu vou ler aqui 2 versículos, depois nós vamos comentar a parábola. Eu quero ler no Evangelho de São Lucas, se você tiver na sua casa uma Bíblia, você pode ler também, capítulo 10, versículo 36 e 37, onde o Senhor Jesus disse assim, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse assim, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus, vai e faz o mesmo. Isso aqui é o encerramento da parábola, né? Porque nós vamos falar no início, mas é interessante como que Deus, e o Senhor Jesus, ele validou quando ele diz, olha, vai e faça o mesmo. Irmãos, essa parábola fala a respeito de um doutor da lei, que naquela época, eu vou trazer um contexto para que vocês possam também ter um raciocínio mais amplo da realidade. Naquela época havia os fariseus, havia os saduceus e havia os doutores da lei. Tinha o sacerdote também, né? Então eram pessoas que se aplicavam a estudar as escrituras. Só que nesta época só havia o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento, acredita-se que começou a ser escrito no ano 60 da nossa era. Então eles tinham praticamente o Pentateuco, né, que eram os 4 livros de Moisés, os 5 livros de Moisés, depois tinha os livros de Reis, até o livro de Malaquias. Então eles estudavam, tinha o doutor da lei que estudava, tinha os fariseus que estudavam também, tinha os saduceus que já era uma seita que acreditava, uns acreditavam que haveria anjo, outros criam que não, e tinha o sacerdote que eram aquelas pessoas que ficavam no templo. Eu acredito que, não sei se todos tiveram esse conhecimento, mas desde o tempo de Moisés, ele instruiu que o seu irmão Arão e a sua descendência, a tribo de Levi, eles deveriam ficar no templo e receber os ofertas e o sacrifício daquelas pessoas que uma vez por ano eles iam lá para poder ter um conserto dos seus pecados, né? Poderíamos falar isso aí num outro vídeo, porque é um assunto que rende. Mas é importante saber que havia, então, o Velho Testamento, que eram aquelas escrituras, havia essas pessoas que estudavam, os saduceus, os fariseus, e havia os doutores da lei, que eles também pegavam versículo por versículo, interpretavam. E diz a palavra do Senhor que Jesus, naquele momento da jornada que ele estava andando, pregando a palavra de Deus, esse doutor da lei, que representava um desses segmentos do cristianismo, do judaísmo da época, ele abordou o Senhor e disse, aqui podemos ver aqui no início da parábola, né? Ele diz aqui, eis que levantou um doutor da lei e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então ele começou aqui um diálogo com o Senhor, né? Para tentar, talvez, junto com as palavras do Senhor Jesus, ele poder criar uma narrativa, criar um contexto, comparar com aquilo que ele já sabia, né? Porque tinha esse negócio, aquelas pessoas quando viam o Senhor pregar, porque ele era, como se dissesse hoje, era um franco-atirador, ele era uma pessoa que ele não vinha do sacerdote, o Senhor Jesus, né? Porque a família de José não pertencia à tribo dos levitas. Ele não vinha do sacerdote, não vinha das famílias que pertencia àquele movimento, que pertencia àqueles movimentos, aquelas pessoas que faziam o templo naquela época. Então, praticamente, eles pregavam, ensinavam, e os outros falavam, mas como que esse homem?
né? Como que ele fala? O que que ele fala? Então, tentando o Senhor, ele falou: Senhor, o que que eu tenho? Como que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor disse para ele: olha, você tem guardado os 10 mandamentos? Ele falou: tem amado a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a si mesmo. E nesse momento ele pergunta: quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus, entre ele e entre a multidão, e entre muitas pessoas que estavam lá, eu acredito que estavam interessados na conversa, interessados em aprender quem é o próximo, se ele falasse numa só resposta quem é o próximo, talvez ninguém notasse, passasse aquilo como despercebido. Então o Senhor falou: espera um pouquinho, eu vou contar para vocês uma parábola, uma história, e vocês vão saber quem é o próximo depois que eu terminar ela. Então ele contou que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e um grupo de salteadores atacaram aquele homem de uma forma cruel e roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele meio morto no caminho. Então o Senhor Jesus disse assim: olha, desceu um sacerdote também de Jerusalém para Jericó, viu aquele homem semi-morto e passou de largo. Falou: eu não vou se envolver com esse homem que está aí, não, nem sei quem é ele, não é problema meu, não vou me envolver com isso, não quero nem saber quem é essa pessoa, ele está aí agora, vou embora. Passou largo. Depois, logo em seguida, o Senhor Jesus continuando falando a parábola. Logo em seguida, desce quem? Desce um levita, né? Porque o sacerdote ele representava aquela pessoa que apresentava o pecado do povo para Deus. Era uma pessoa de alta patente, uma autoridade muito alta dentro do templo. E passou de largo. Aí veio o levita. O levita era aquelas pessoas que trabalhavam no templo. Eles pertenciam à tribo de Levi, que havia 12 tribos de Israel, então a tribo de Levi fazia todo esse trabalho. Eles cuidavam do templo, daquele que era recebido, da limpeza, da manutenção do templo, de toda a rotina que havia do sacerdote. E ele veio vindo, o levita viu aquele homem caído ali, semi-morto, pegou e falou: não vou mexer com esse homem machucado que está aí, semi-morto, não é problema meu, nem sei quem é esse homem. E pegou, ele foi embora, falou: não vou mexer com isso. Agora, essa terceira figura, eu vou precisar fazer um contexto para explicar para vocês, porque ele traz uma situação que durante todo o Novo Testamento nós temos esse conflito, inclusive com a mulher samaritana também. Um dia, quem sabe, falaremos sobre ela, que é um assunto maravilhoso também, um grande diálogo que teve entre Jesus e ela, e que havia uma dificuldade de relação entre o samaritano e os judeus, né? A origem disso daí, eu quero ser rápido, né, para não ser uma coisa muito difícil de entendimento. No início, quando Salomão morre, os filhos deles teve dificuldade de continuar governando sobre as 12 tribos, porque o povo queria que desse mais dinheiro para ele se movimentar, recurso. E os filhos de Salomão, ele cresceu no meio daquela classe média alta, sabe? E ele não ajudou o povo, ele simplesmente falou: não, vocês que se viram, eu vou continuar fazendo o que meu pai fazia, eu vou ser mais severo com meu pai, eu quero mais imposto, eu quero mais dinheiro. Ele deixou de ouvir os anciãos, deixou de ouvir os profetas para ouvir aqueles moços da mesma idade dele. Então gerou uma tristeza no meio do povo, uma angústia, e se separou. Das 12 tribos de Israel, separou 2, né? E a de Judá e a outra separou, a de Benjamim separou, e ficou essas 10 tribos. Só que depois vieram os assírios, invadiram lá, levou uma parte embora e trouxe estrangeiro. Então essa mistura que ficou entre judeus e gente misturada com pessoas de outros povos, gerou o samaritano, que o povo das 2 tribos não teve aquela harmonia, porque eles eram um povo misturado. Eles precisavam muito, sim, você é filho de quem, neto de quem, tanto que de Jesus veio a genealogia dele até de Adão. E eles se misturou com pessoas que não eram da descendência de Abraão, que não pertenciam àquela tribo. Tanto que quando Ezequias volta para edificar o templo, encontra com eles também e dá problema, porque eles não tinham o respeito das 12 tribos, que eles eram originais da descendência de Davi, né? Eles não tinham respeito. E eles tinham também outros ídolos, porque eles se adoravam em Jerusalém e eles começaram a adorar em outro lugar. Então gerou uma situação assim muito desconfortante entre samaritanos e entre os judeus,
uma situação desconfortante, quer dizer, eles não queriam, por exemplo, que os filhos deles se casassem entre eles não queriam ter eles como vizinho, eles não queriam fazer negócio com eles, era um povo assim, sabe, um pouco, se sentia um povo meio inferior, e não se conversavam. Então, quando vem o samaritano, ele está descendo de Jerusalém para Jericó, ele vê aquele homem caído. Então o samaritano para. Estou falando da parábola que Jesus está dizendo, né? Ele está dizendo que o sacerdote passou reto, não parou. O levita que cuidava do templo passou reto, não parou. E o samaritano, que era um povo assim desconsiderado pela maioria dos judeus até hoje, né? Desconsiderado por eles, ele passa a ver aquele homem caído e passa a refletir. Falou, pera um pouquinho, esse homem está caído aqui, se eu for embora ele vai morrer. Ele foi agredido, esse homem foi roubado, esse homem ele está exposto a todo qualquer tipo de violência. Eu vou ajudar esse homem, eu vou cuidar desse homem, vou dar uma força para ele aí. Então diz a Bíblia que ele passou azeite, né, limpou as feridas com vinagre, que é o que tinha na época de medicina, né? Passou vinagre, que é uma coisa que esterilizava, depois passou azeite para tirar a dor, colocou ele na costa ou no cavalo que ele tinha de momento para se mover, e levou até uma hospedaria. E levou lá e falou para o hospedeiro, vamos cuidar desse homem que ele está doente. Mas como esse samaritano ele tinha outros compromissos, ele falou, olha, eu vou viajar, vou pagar a despesa que ele teve aqui, e eu volto entre 2, 3 dias, e toda a despesa que ele gerar eu te pagarei. Entendeu? Então, Jesus pegou e estava falando que aquelas duas pessoas que deveriam, sabe, representar Deus entre ela e o povo, que era o sacerdote, os levitas, simplesmente ignoraram. Mas o samaritano, que podia dizer assim, olha, eu não sei se esse homem é judeu, de repente ele não vai nem me agradecer, vai me hostilizar depois, de repente vai virar confusão, não vou se envolver com ele. Ele foi lá e viu a dificuldade daquele homem, a aflição daquele homem, socorreu ele, levou na hospedaria e viajou para falar assim, olha, tudo aquele despesa que ele tiver, eu te pagarei. Aí Jesus, no final dessa parábola, ele faz a pergunta que fizemos aqui no início da mensagem. E respondendo, Jesus disse-lhe, qual desses três parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o doutor da lei respondeu e disse, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, vai e faz o mesmo. Meus amigos, meus irmãos, nós sabemos que até o tempo que Jesus nasceu havia os judeus, que eles eram considerados da descendência de Abraão. Então eles eram um povo que tinha a lei de Moisés. Então se você comparar os judeus da época com as outras populações, havia uma diferença muito gritante, muito gritante. Os judeus e os cristãos, por exemplo, eles têm, por exemplo, um conceito sobre casamento, um conceito sobre relacionamento, um conceito sobre tipos de coisas que se pode adorar, coisas que se pode servir. E as outras nações, né, o Egito, Mesopotâmia, os gregos, todas aquelas pessoas, eles já tinham um pensamento totalmente diferente. Tanto que se você vê, depois se você quiser estudar história geral, quiser estudar alguma coisa das outras culturas, você vai ver que eles eram muito promíscuos. Os romanos eram promíscuos, os gregos eram muito promíscuos, e as outras pessoas que tinham sacerdotisa liberal, eles todos também eram muito promíscuos, eram pessoas assim, que eles não tinham um zelo com o próprio corpo. E, inclusive, muitos daquelas pessoas sacrificavam crianças. Muitos daqueles povos, nos sacrifícios humanos que eles faziam, sacrificavam crianças a Baal, sacrificavam também adultos, mulheres. Era uma coisa terrível, sabe? Muito terrível. E os judeus, pegando a lei de Moisés, eles trouxeram os 10 mandamentos, que resumiu nesses dois: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. E Jesus, quando ele fala quem é o próximo, então ele está dizendo, quem é o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Eu vou trazer para a sociedade hoje, meus irmãos, alguma coisa a respeito disso, porque hoje nós temos ainda, infelizmente, uma série de classes elitistas. Tem as pessoas, por exemplo, que conseguem um diploma de segundo grau, então ele se sente numa situação.
Tem uma outra grupo de pessoas, por exemplo, que são pessoas que têm muito recurso. Então eles moram nesses condomínios caros, então eles se sentem também outro tipo de classe de pessoas. Depois tem aquelas pessoas dos artistas, né, que movimentam a multidão, a massa. Existe a classe do pessoal do esporte, né, que eles têm um grande comércio. Tem a pessoa da música, tem as pessoas da arte. Então, entre eles, geralmente, tem muita amizade, certo? Tem muita amizade entre eles. Você pode ver, quando as pessoas vão morar num condomínio, por exemplo, eles fazem um parque lá para todo mundo usar. Faz quadra de tênis para todo mundo usar, faz quadra de futebol para todo mundo usar, faz academia do condomínio para todo mundo usar, entre eles. Entre eles. Mas se parecia alguém lá na porta falando assim, olha, minha tia está com problema de saúde, ela pode usar? Não, não, ela não pode usar não, não pode usar nada aqui não. Não pode usar os aparelhos da academia, ela não pode usar a quadra para fazer caminhada, não pode usar nada aqui não. Se você vai, por exemplo, num espaço que pertence ao teatro lá, e que eles fazem os trabalhos deles, fazem o movimento dele, e aparecer alguém lá, certo? Para fazer alguma coisa que tipo assim, olha, eles vão fazer um café da manhã aqui e vamos servir a todo morador de rua. O teatro fala, não, para isso aqui não está aberto não, o teatro está aberto para os artistas, tá bom? Outra coisa, certo? Se a turma do futebol fizer lá, falar assim, olha, eles vão fazer aqui hoje, nós vamos prestar o campo de futebol de vocês aí, e vamos fazer um grande chá, e vamos pegar todo mundo que está doente, vamos trazer aqui. Ele fala, não, isso aqui tem que ter, sabe? Não pode. Entre eles, sim, você vai fazer um amistoso, em 40 minutos, liga para um, liga para o outro, está pronto já amistoso. Então, o que você está falando? Que Jesus ele está dizendo, o próximo são pessoas que usam de misericórdia. O próximo é aquele que usa de misericórdia. Eu costumo falar a esse respeito também quando falo com o pessoal que pertence à comunidade evangélica, que Jesus, irmãos, ele andava no meio da multidão e ele tinha cheiro de ovelha. Jesus era pastor e tinha cheiro de ovelha. Jesus ele andava com todas as pessoas. As pessoas que se aproximavam dele, por exemplo, muitos foram curados, eram leprosos. Você sabe qual é a situação do leproso no Velho Testamento? O leproso no Velho Testamento, irmãos, se ele chegasse do trabalho em casa e tivesse uma mancha na pele, ele tinha que procurar o sacerdote. E o sacerdote falava, olha, você vai pegar suas coisas, você vai sair fora da cidade, aqui você vai ficar morando lá fora. Até ver se essa mancha crescer, porque se ela crescer, a lepra. E todo um vilarejo, todo um povo poderia ser morto pela lepra. Então eles não poderiam vir na cidade. Os leprosos que vieram de encontro com o Senhor Jesus, vieram escondido, vieram à noite, vestiram uma roupa por cima assim, falaram, olha, tem um homem que está curando lá, vai tentar sorte lá. E se aproximaram de Jesus, Jesus curou os leprosos, Jesus curou os paralíticos. Jesus, quando esteve uma época com 5 a 7 mil pessoas pregando, eles não tinham o que comer. Então podemos dizer que eles eram quase um morador de rua, certo? Porque uma pessoa que está no meio de um lugar e não tem o que comer, porque a pessoa no mínimo teria que ter 10 reais para comprar um pacotinho de bolacha, né? De uma laranja, uma maçã. Mas eles não tinham o que comer. Pedro falou, Senhor, espere esse povo aqui, porque eles não têm o que comer. Nós não temos dinheiro para comprar comida para eles. E não tem nem mercado para comprar, não tem como abastecer esse povo aqui. E o Senhor disse para os apóstolos, dá-lhes voz de comer. Pedro falou, da onde vamos arrumar isso? E ele falou, o que você tem assim? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, traga aqui. E Deus abençoou, porque ele poderia fazer isso. O Senhor Jesus, ele tinha o poder sobre a matéria, né? Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Mas por que estou falando sobre isso? Nós não estamos falando sobre a cura hoje, estamos falando que ele se misturava com todas as camadas. Jesus, o Filho de Deus, se misturava com todas as camadas. Ele estava com as pessoas que não tinham o que comer, ele estava com os leprosos, ele estava com o paralítico. É isso que implicava também as autoridades daquela época. Mas pera um pouquinho, esse homem, ele está ligado a quem? Ao templo? Ele está ligado a quem? Ao sacerdote? Ele está ligado a quem? Aos saduceus? Ele está ligado a quem? Aos fariseus? Ele está ligado a quem? Aos doutores da lei? Ele está ligado a quem? Aos levitas? Ele estava com todos. A Bíblia diz que Jairo, ele pertencia ao templo, veio para o Senhor, se podia curar a filha dele. Ele foi lá curar a filha de Jairo. A Bíblia fala que o centurião, que é aquele do exército romano que tinha 100 soldados, veio pedir para ele atendeu. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele atendeu aquela mulher
que foram pegos no ato de adultério, a lei de Moisés. Eu quero deixar aqui um parênteses aqui, que muitas vezes pessoas criticam a lei de Moisés. Nossa, apedrejava a mulher porque estava num ato de adultério. Eu quero dizer para os irmãos que naquela época, irmãos, não havia medicina como existe hoje. Hoje você vê, tem muitos moradores de rua que tem AIDS, tem sífilis, tem muitas doenças, eles passam de uma pessoa para outra. Pense isso aí numa época que não tinha penicilina, não tinha hospital. Então a lei de Moisés era muito rígida para que o povo não ficasse doente, para que o povo não se destruísse. Então uma mulher, por exemplo, que fosse pega do adultério, era uma lei que podia dizer assim, olha, ela vai ser apedrejada, porque ela é um mal que está entre o povo. Mas ela salvou vidas, essa lei aí, de muitas outras mulheres. Que elas pensavam assim, olha, se isso aí não pode fazer, então não vou fazer. Não acontece com a gente hoje? Olha, você não pode passar pelo sinal vermelho, certo? É a lei. Tudo bem, eu não passo pelo sinal vermelho. Olha, eu não posso praticar uma violência contra uma pessoa. Eu não posso, numa discussão, pegar um pedaço de pau, uma faca e tirar a vida da pessoa. Não é uma lei? É uma lei. A gente não obedece? A gente obedece. A gente obedece a lei. E a gente é poupado. A gente não vai preso, a gente não é processado, a gente não passa por um vexame, não passa por uma despesa material, a gente não passa por uma situação contrária por obedecer a lei. Então, muitas mulheres da época do Velho Testamento, elas foram salvas porque elas obedeceram a lei. Agora, vinha aquelas mulheres, por exemplo, de outras nações. E aquelas outras nações, eles não tinham esse costume moral. Certo? As sacerdotisas de Balaal, por exemplo, elas cresciam já numa vida de promiscuidade porque era natural da cultura deles. Era da cultura deles, era normal. Então, quando entrava em conflito com o povo de Israel, havia um problema. Falou, aqui é diferente, a lei aqui nossa é diferente, a gente é rigoroso. Aqui a gente é rigoroso. E então, mesmo aquela mulher vindo naquela situação, que ela tinha sido pega em adultério, e pela lei de Moisés ela poderia ser apedrejada, e quando ela procura o Senhor, veja que interessante, ele diz assim, aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E quem é que não tinha nenhum pecado? Quem não tinha nenhum pecado era Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Então ele falou assim, bom, se tiver alguém aqui que não tem nenhum pecado, poderia ser ele mesmo, que atira a primeira pedra. Ele não atirou, ele ficou na dele. Os outros, por certo, tinham pecado, né? Provavelmente não tinha pecado igual dela, mas talvez tivesse algum pecado, mas ficaram meio assim, sabe? Esperando que uma reação dele, que ele fosse aplicar a lei, que ele fosse mostrar que ele é da lei, que ele está com Moisés, que foi Deus que enviou ele, aquela coisa toda, né? Estavam testando ele. E ele pergunta para a mulher, ninguém te condenou, mulher? Porque eles foram se afastando. E ela disse assim, ninguém me condenou. Falou, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. A tua fé te salvou. Mas eu quero dizer a conexão. A conexão. Ele ouviu a mulher. Ele ouviu a mulher. E ele, na verdade, talvez com esse registro, ficou registrado que nós, depois, o cristianismo, não ia mais continuar vivendo naquele costume de Moisés. Porque aqueles hábitos que eles tinham das leis de Moisés pertencem ao povo judeu. Aquilo lá, quando veio Jesus e morre na cruz, e é começaram a pregar o evangelho, foi um momento que depois a gente pode explicar com mais calma esse assunto, né? Um assunto meio que rende também, demora um pouco. Mas o cristianismo, ele não é a mesma coisa que o judaísmo. São duas coisas distintas. As pessoas que têm Jesus, é como se dissesse assim, quando você tem Jesus, você entrega a vida para Jesus, você recebe Jesus na sua vida, ele cumpriu a lei por nós, né? Ele cumpriu a lei por nós. Mas ele está dizendo, quem é o meu próximo? Então você vê que se ele recebeu todas as pessoas, os moradores que tinham dificuldade financeira, ele recebeu as autoridades eclesiásticas, ele recebeu a turma do exército romano, ele recebeu as pessoas que eram jovens, pessoas idosos, ele recebeu as pessoas que tinham os paralíticos, ele recebeu todo tipo de pessoas. E depois ele explicou, aquele que usa de misericórdia é o próximo. Então eu quero dizer para você que Jesus ele deixou essa mensagem, e muitas vezes a gente gosta das pessoas da família da gente, a gente gosta das pessoas da igreja da gente, a gente gosta das pessoas que muitas vezes que tratam bem a gente gosta das pessoas que a gente pode ter algum retorno através da nossa amizade, mas o próximo é muito mais. O próximo é muito mais.
O próximo é quando você tem a capacidade de usar de misericórdia, sabe? Quando você consegue dar emprego, quando você consegue dar um copo de água, quando você consegue, sabe, ajudar a pessoa a conseguir uma vaga de trabalho, quando você consegue dar acesso para que essa pessoa chegue até uma igreja, chegue até uma instituição, que traga alguma coisa de vida para essa pessoa, porque no caso do samaritano, a vida dele ficou, sabe? A vida daquele homem que foi atacado pelo salteador ficou nas mãos do samaritano. E o samaritano, ele fez uma coisa, ele exerceu de misericórdia, porque ele parou, depois ele investiu o seu tempo, depois ele investiu alguma coisa financeira, porque ele foi na hospedaria. Mas o Senhor está dizendo, como você vê o seu próximo? Você acha que você precisa ajudar ele em alguma coisa? Você acha que você precisa amar ele? Você precisa respeitar ele? Mesmo na condição que ele está? Não, eu gosto de respeitar as pessoas que estão no mesmo nível que eu. Olha, eu gosto de respeitar o patrão, sabe? Aquelas pessoas que estão acima de mim, as autoridades, aquilo eu gosto de respeitar, mas os outros eu não costumo, não. Então Jesus disse, o próximo é quando você usa de misericórdia. Você sabia, já encerrando, que das mensagens que ele deu, que depois, futuramente, nós vamos falar, depois que vencemos essa parte das parábolas, quem sabe vamos começar a esse respeito do Sermão da Montanha, quando eles falam, olha, quando você fizer um almoço, não convide pessoas que podem convidar você de volta. Se você fizer um almoço, não convide pessoas que vão te pagar com a mesma condição, vão te ajudar, vão te devolver, mas convide aquelas pessoas que não vão poder te devolver. Então, esse ato de misericórdia, irmãos, ele faz que nossa visão se abra, que o nosso próximo pode ser alguém que não tem a mesma idade que a gente, o nosso próximo pode ser alguém que não tem a mesma capacidade financeira que a gente, o nosso próximo pode ser que seja uma pessoa que não tem até mesmo a mesma fé que a gente, o nosso próximo pode ser uma pessoa que não teve, às vezes, a sorte, sabe, de ter uma família, um momento de você ter, sabe, uma casa para morar, um lugar para viver, de você ter um espaço. Pode ser que essa pessoa também seja uma pessoa que viveu, sabe, debaixo de um jugo, debaixo de uma violência, e vive hoje numa vida contrária, pode estar dentro de um presídio. Você sabia que Deus tem encontrado muitas pessoas lá no presídio? E já encerrando, quero dizer para vocês que Jesus, em alguns lugares que ele chegava, as pessoas falavam para ele, olha Jesus, nós somos da descendência de Abraão, nós temos promessa na nossa vida, nós somos descendência de Abraão. Nós temos promessa, Deus tem uma promessa para nós, então nós não precisamos fazer mais nada. Nós podemos ficar de braço cruzado o resto da vida, porque nós temos uma promessa. E Jesus disse assim, não diga que é filho de Abraão, porque até mesmo dessas pedras que estão aqui, Deus pode levantar filhos de Abraão. Olha, ele disse mais, hein? É forte o que ele disse, vou continuar. É forte o que ele disse, eu vou continuar, é muito forte. Ele disse, eu digo para vocês, que no grande dia que nós vamos se juntar as pessoas, que nós vamos reunir a igreja, Deus, ele trará ladrões e prostitutas para sentar na mesa com ele, para se alimentar com ele, porque foram gratos, porque foram misericordiosos, abriram seu coração, foram humildes, e muitos filhos de Abraão não vão poder participar. Você vê que é forte o negócio, né? É muito sério, é muito sério. Irmãos, espero que você tenha entendido que o próximo é aquele que usa de misericórdia, o próximo é aquele que você dá acesso, o próximo é aquele que você deixa com que ele se aproxime, e você possa ajudar ele de uma forma ou de outra, sabe? Convidando ele para ir numa igreja, dando um bom conselho, dando uma boa palavra, tudo que você puder fazer para o seu próximo. Então, esse é o próximo que o Senhor disse, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Espero que você tenha sido feliz, abençoado, espero que essa palavra leve você a ver Jesus de uma outra forma, leve você a ver as pessoas de uma outra forma, sabe? Nós estamos vivendo num mundo muito complexo, você vê que tem muita gente vindo do Oriente, né? Aquelas pessoas que vêm dos países árabes, debaixo de guerras, debaixo de um jugo terrível, né? Pessoas da África também, muito crueldade que tem naquele lugar, mas eles são o próximo, eles são o próximo. Eu, quando no meu Instagram, se você quiser um dia visitar lá, vai ser muito bom ter você também lá, @pastor César, você vai ver que quase toda semana eu posto aqueles missionários da África que eles colocam o prato de comida na mão daquelas crianças, faz uma fila. Olha, irmãos, aquilo lá mexe comigo, sabe? Eu me sinto muito tocado, porque aquela comida que está ali vem tudo de fora. Eles não têm hospital, não têm supermercado, eles não têm lavoura, a terra lá é ruim para dar as coisas, não tem água, sabe? Os missionários que vão lá, eles voltam de lá falando, meu Deus, como é que pode um lugar desse? É muito difícil, shopping não existe. Então quem vai lá tem que ter amor.
E só que quem leva aquelas coisas é gente que tem amor aqui também. É a pessoa da Europa, pessoa da América, que tem amor, envia aquele recurso, sabe, envia navios de trigo, de alimento, de arroz para eles. Então esta ação do amor, sabe, irmão, envia aquelas criancinhas com aqueles pratos de comida, move, porque dá a impressão que o Espírito Santo, ele atua ainda na mente e no coração das pessoas. E isso é o próximo. Ele não importa aonde ele estiver, não importa quem ele é, não importa se ele foi restabelecido, se ele renasceu, se ele precisou passar por muita experiência, o próximo é aquele que usa de misericórdia. Que Deus abençoe todos vocês, que a boa mão do Senhor seja na casa de vocês, na vida de vocês, no trabalho de vocês, que vocês possam ser enriquecidos com esta palavra e com a palavra de Deus em um todo, que as coisas aconteçam, que as coisas venham de encontro, que você possa ser feliz e que a boa mão do Senhor seja com todos nós. Até a próxima palavra.